Boa tarde. Boa tarde a todos os que já cá estão. Então, para começar, ou antes de começarmos, queria que vocês me confirmassem se já estão, se estão a ver e ouvir. Olá Diogo, boa tarde. A Sofia também já cá está, bom dia. Ou boa tarde, para quem já almoçou, boa tarde. Digam-me, confirmem-me se estão a ver e ouvir aí pelo chat, que é para podermos começar. Ok, ótimo, boa. Portanto, para já, a Sofia e o Diogo, mais ninguém entrou, ainda faltam uns quantos. Pronto, de qualquer forma, este webinar não vai ser muito longo, está bem, ao normal. Vamos falar de escolas, movimentos e correntes, isto é tudo o mesmo tema. Boa tarde, Sofia. É tudo o mesmo tema. Digamos assim, vamos falar de movimentos literários, porque é importante para vocês também saberem, digamos assim, os movimentos pertencentes a cada época e que vai ter a ver com as obras literárias, está bem? Portanto, eu acho que é importante também. Ok, portanto vamos falar sobre isto. Basicamente são movimentos literários, está bem? Eu escrevi escolas porque também se podem falar em escolas literárias, vocês também ouvem, ou correntes. São as três palavras mais usadas. Portanto, se ouvirem falar numa ou noutra, querem dizer a mesma coisa, está bem? Então, vamos lá. Vamos aqui. Começar. Em primeiro lugar, portanto, é importante perceber. Sim, vai ficar disponível, Diogo. Vai ficar disponível mais tarde. Não é logo. Mais tarde vai ficar disponível. Como todos os outros. Todos os webinars ficam. Sim, em princípio é essa a previsão. Está bem, Sofia? Aliás, a previsão, eu já falo consigo no final. Está bem? A previsão há de ser 26 de agosto ou 3 de setembro. Por aí. Está bem? Então, em primeiro lugar, é importante percebermos aqui que em Portugal, porque isto depois depende do país, vamos a falar na Europa, nomeadamente o que nos interessa a nós, que é o Portugal, as eras estão divididas e classificadas como era medieval, era clássica e era moderna. São estas as três eras, ok? Dentro, digamos, da era medieval, portanto isto foi, não sei se eu coloquei aqui, não, era medieval vai do século XII ao século XVI e, mais especificamente, trata-se da Idade Média, ou é também conhecida como Idade Média, okay? Do século XII ao XVI. A Era Clássica é também conhecida como a Idade Moderna, vai do século XVI ao século XVIII. E finalmente temos a Era Moderna, ou também conhecida como Idade Contemporânea. Está bem? Portanto, são estas as três eras, as idades, Idade Média, Moderna ou Contemporânea. Aqui a Idade Moderna vai do século XIX ao XX. Está bem? Século XIX, XX. Ok? Portanto, dentro de cada uma destas eras existem movimentos ou escolas literárias, tá bem? Como o classicismo, como o barroco, o realismo. Portanto, nós vamos ver todos esses movimentos, assim muito resumidamente, para vocês também se localizarem no tempo e localizarem, que isto é o mais importante, as obras ou o autor, um escritor naquela época, naquela era ou naquela idade. Tá bem? É mais nesse sentido. Deixa-me ver se mais alguém entrou. Ok, o Emanuel também já cá está. Boa tarde, Emanuel.
Ok, então, vamos começar pela era medieval, que já sabemos que é século XII ao século XVI, está bem? Aliás, isto é mais ou menos. Dentro, era medieval, engloba outras coisas, mas pronto. Trovadorismo. Trovadorismo vem até um bocadinho antes da época da era medieval, na verdade. Então, o trovadorismo, deixem-me, eu coloquei aqui, exatamente. O trovadorismo vem do tempo dos trovadores, não é? E vocês devem se lembrar vagamente da poesia trovadoresca que vocês estudaram no 12º ano, certo? Até ao 12º ano. Portanto, o trovadorismo foi aqui um movimento literário na época medieval, ok? Que foi caracterizado pela poesia cantada, ok? Era cantada, são conhecidas como cantigas trovadorescas, está bem? Só para terem esta, portanto, há 4 tipos de cantigas, digamos assim, portanto, poesia trovadoresca, e aqui é que vocês possivelmente vão se lembrar: cantigas de amor, cantigas de amigo, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. São estas as 4, ok? Espero que estejam a fazer apontamentos. Então, as cantigas de amor. As cantigas de amor são cantigas em que o trovador canta para a mulher amada, assumindo a sua submissão. Portanto, o trovador é submisso. Ou seja, o trovador assume uma posição de inferioridade em relação à sua amada. Está bem? Aqui o importante saber é que o eu lírico é masculino, está bem? Portanto, o eu lírico é masculino, portanto, quem canta é um homem. Ok? E este é basicamente um resumo das cantigas de amor. As cantigas de amigo são ligeiramente diferentes, portanto, são cantigas com uma origem muito popular também, e a temática normalmente é a temática da saudade, ok? E são dirigidas a Deus, portanto, já não é bem à sua amada, portanto, é dirigida a Deus, dirigida à mãe, por exemplo, a uma irmã, a uma amiga. Ok? Portanto, estas 4 hipóteses. Aqui o eu lírico é feminino, ok? Portanto, quem canta, quem compõe, na verdade, é um homem que cria um eu lírico feminino, ok? Pronto, que é ligeiramente diferente. Agora, as cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio têm um tom mais crítico e utilizam muito o sarcasmo, okay? Portanto, tratam-se mais de sátiras com um tom mais indireto. Portanto, isto são as cantigas de escárnio. E, finalmente, as cantigas de maldizer são as cantigas também com um tom crítico, assim como as de escárnio, são ligeiramente diferentes. Mas neste caso são sátiras mais diretas, ok? Em que a pessoa criticada é nomeada, ou seja, dizem mesmo o nome da pessoa e usam muitas vezes o palavreado calão, tá bem? O calão é muito usado aqui nas de maldizer. Nas de escárnio, a diferença é que usam o sarcasmo, sim, é uma sátira, mas são, digamos, sátiras indiretas, não dizem nomeadamente aquilo que querem dizer à pessoa que estão a falar. O importante aqui também é referir que a poesia trovadoresca, só para terem aqui uma noção de alguém conhecido, um trovador é o nosso antigo Dom Dinis, rei Dom Dinis, está bem? Ou, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, de França, ou Afonso Sanches, de Espanha, mas uma referência portuguesa será sempre o Dom Dinis, está bem? O rei trovador. Lembram-se? Possivelmente lembram-se. Portanto, eu coloquei aqui uma imagem, porque as cantigas tinham um som, não é? E, portanto, era mais nesse sentido. Ok? Agora, o humanismo. O humanismo vai também do século XI ao XV, aqui, na verdade. Foi um movimento literário iniciado
portanto, com a nomeação de Fernão Lopes como cronista do reino, e aqui entra a crónica de Dom João I, não é? Aquilo que vocês vão estudar também, ou que têm que estudar. Aqui o humanismo é marcado pelas ideias de racionalidade, de antropocentrismo, okay? Portanto, que significa que o homem estava no centro de tudo, ok? E ainda o cientificismo, ok? A parte científica. Outro dos temas, outra das ideias também era a perfeição do corpo humano, por exemplo. Okay? Portanto, tudo isto tem a ver com o movimento literário humanístico, portanto, humanismo. Aqui, o humanismo está muito ligado a Fernão Lopes e a Gil Vicente, está bem? Portanto, só para vocês terem uma ideia dos escritores portugueses dentro deste movimento, ok? O humanismo, por exemplo, dentro do humanismo, aqui podemos caracterizar 3 tipos de obras. Temos a poesia palaciana, que são composições coletivas para serem cantadas ou para serem representadas ou apresentadas no Paço Real, tá bem? Portanto, poesia palaciana. Temos a crónica histórica, okay? São textos que relatam factos e eventos históricos, que é o caso da crónica de Dom João I, de Fernão Lopes. E também temos no humanismo os autos e as farsas. Portanto, o Auto da Barca do Inferno, a farsa de Inês Pereira, está bem? Portanto, é aqui. Ok? A Era Clássica. A Era Clássica vai, como eu tinha dito, do século XVI ao XVIII, portanto, a Idade Moderna, e temos o Classicismo, o Barroco e o Arcadismo. Classicismo, século XVI. Este movimento aqui foi aquele que marcou o fim da Idade Média, digamos assim, o início da Idade Moderna, e faz muitas referências aos modelos da Antiguidade Clássica grega e romana. Este classicismo também surgiu como um movimento cultural do renascentismo, do Renascimento, tá bem? Aqui a obra que mais representa este período do classicismo é Os Lusíadas, tá bem? Portanto, classicismo, Os Lusíadas de Camões, ok? Aliás, eu esqueci-me de colocar isto aqui, tá bem? Portanto, Camões, classicismo, a obra que mais representa este movimento. O Barroco. O Barroco vai do século XVI ao XVIII, mais ou menos. Aqui este período surge num período de crise de valores do Renascimento. Aqui neste período a Igreja também começa a ser muito questionada e o Barroco sai aqui em defesa, portanto defende a posição da Igreja. Esta crise deve-se também ao facto do homem querer a salvação, portanto o homem querer ir para o paraíso, não é? Mas também tem a ver com o querer viver a vida e desfrutar dos prazeres, portanto dos pecados, considerados pecados do cotidiano, que isto ia na altura contra os valores ou contra os ideais da Igreja, como é óbvio, não é? E portanto as pessoas começam a questionar um bocadinho a Igreja. Tá bem? Existe o iluminismo, a revolução científica e, portanto, a obra que mais representa aqui este período do Barroco é o Sermão de Santo António aos Peixes também, tá bem? Que vai em defesa dos ideais da Igreja. Tá bem? Mais coisas. Arcadismo. Aliás, eu coloquei aqui a imagem do padre. Arcadismo. O arcadismo vai do 18 ao 19, certo? 18, 19. Aqui este movimento manifesta-se com a Revolução Industrial e vai buscar alguns dos princípios da Antiguidade Clássica também, e tem como objetivo a harmonia entre o homem e os elementos da natureza, tá bem? Aqui, muito resumidamente,
aqui Bocage é o autor, ou o escritor, ou a pessoa, o artista, que é considerado um dos maiores autores do arcadismo português. Está bem? Portanto, o que vocês aqui têm que ver é mesmo associar um escritor, um autor, uma pessoa importante a nível literário, claro, à era ou ao movimento, está bem? Que é para depois verem as obras literárias e conseguirem encaixar naquela época. Só para, por causa do iluminismo, portanto, o iluminismo, só para dar aqui um resumozinho, portanto, é um movimento intelectual na altura que defendia a razão em detrimento da fé, está bem? Portanto, este período aqui do iluminismo é também conhecido como o século das luzes, está bem? Portanto, algumas escolas de filosofia, algumas escolas sociais, algumas escolas também políticas, defendiam aqui o conhecimento racional, portanto, a razão. Para quê? Para fazer cair por terra algumas ideias defendidas pela Igreja, está bem? Isto é o iluminismo ou o século das luzes. Havia muito, estamos agora a falar daqui, desculpem, muita reticência relativamente às ideias da Igreja aqui. Pronto. A era moderna, 19 ao 20, dentro desta temos aqui estes três, ok? Portanto, o romantismo, vamos começar aqui pelo romantismo. O romantismo foi um movimento que surgiu na Europa, bem, no início do século XIX, mais ou menos, e foi levado para as colónias, portanto, e as suas características são, por exemplo, as referências ao amor, tanto as referências à paixão do amor à pátria, o enaltecimento da natureza também. Okay? Estas são algumas características do romantismo. Okay? Por exemplo, eu não sei se conhecem, mas existe uma obra que é um clássico, foi a primeira obra romântica publicada, que é A Paixão do Jovem Werther, de Goethe. Eu não sei, deixem-me colocar aqui só para vocês, de certeza é possível que já tenham ouvido falar, não sei se já leram ou não, mas Goethe é um autor alemão. É este livro, não sei se já leram ou não. Este aqui, não sei se leram. Deixem-me ver aqui, jovem, pode haver outra capa, não sei. Sim, pronto, esta é a capa que eu tenho. A Paixão de Jovem Werther, o autor é o Goethe. Portanto, esta foi a primeira obra romântica publicada. Não é portuguesa. Em Portugal, o romantismo surgiu com Alexandre Herculano e Almeida Garrett. Está bem? Portanto, estes dois escritores. Ok? Pronto, possivelmente já deve ter ouvido falar, ou, bem, podem, mas se não leram, é uma boa obra, é um bom livro, é um clássico que podem ler. Bem, aconselho. Portanto, romantismo, Almeida Garrett e Alexandre Herculano, está bem? Vamos passar ao realismo-naturalismo. Aqui o realismo, ou naturalismo, não é? Aliás, vamos começar pelo realismo. O realismo aparece aqui como um movimento de oposição ao romantismo, ok? Portanto, no final do século XIX, mais ou menos, porque vai contra as ideias românticas, o realismo. O realismo defende aqui um retrato mais realístico, portanto mais objetivo. Este movimento também critica bastante os valores da burguesia da época, também os burgueses da época, e uma das obras que retrata bem o realismo é Os Maias, essa de Queiroz. Está bem? Naturalismo. Muito rapidamente, o naturalismo tem a ver com, portanto, é o lado mais radical do realismo. Portanto, há sempre aquele lado mais radical da coisa. Portanto, o realismo é tudo aquilo que eu vos disse, o naturalismo é mais radical. É o lado mais radical do realismo. Modernismo. O modernismo finalmente portanto, chega no século XX. Foi um movimento que veio romper com a tradição, com o que nós achávamos que era tradição, o tradicional, não é? Portanto, o estilo
que marca aqui o modernismo é o nacionalismo, é a procura digamos, da reconstrução da identidade portuguesa, porque surge num contexto de bastante tensão na altura, que teve como consequência também 2 guerras mundiais, e foi também quando houve a proclamação de Portugal enquanto República. Portanto, aliás, eu coloquei aqui alguns eventos. Tivemos aqui a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a proclamação de Portugal como República, tivemos também a Guerra Fria. Portanto, o modernismo veio quebrar aqui com a tradição por tudo o que também passou. Está bem? As obras ou as pessoas, o escritor ou o autor mais ligado aqui ao modernismo é Fernando Pessoa, a poesia de Fernando Pessoa. Se quiserem mais pormenorizadamente ou nomeadamente aqui a revista Orfeu, isto são coisas que vocês dão durante o 12º ano, portanto, e no meu webinar sobre Fernando Pessoa também falamos nisto, no modernismo, na revista Orfeu, assim muito por alto, mas sim, está bem? Só para terem aqui mais ou menos essa noção. Agora, queria que vocês, muito rapidamente, porque isto é mesmo para acabar, isto é mesmo só um resumo dos movimentos literários, para vocês terem uma ideia dos autores e das épocas e das eras, e situarem aquelas obras literárias daquele autor aos movimentos literários, porque tem tudo a ver com o contexto sociocultural também. Está bem? Então, movimento literário. Conseguem-me dizer o trovadorismo? Digam-me o autor, que eu falei aqui. Portanto, eu falei pelo menos num autor em cada um dos movimentos. Digam-me qual foi o autor que foi referido aqui. No trovadorismo, falámos num rei, não foi? O rei trovador. Quem é que era? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, Dom Dinis. Ok? Deixa-me pôr aqui. Dom Dinis. Modernismo. No modernismo, quem é que era? Este foi o último que falámos. Revista Orfeu. Temos outros. Portanto, Sá Carneiro. Não me estou a lembrar do outro. Portanto, todos aqueles que contribuíram para a revista Orfeu, que não foi só Fernando Pessoa, estão ligados ao modernismo, está bem? Mas, portanto, Fernando Pessoa, exatamente. Humanismo. Humanismo, temos ali as crónicas, temos ali os autos e as farsas, não é? Eu falei em 2, portanto, já falei em crónicas, autos, farsas. Se vocês ligarem e fizerem aqui a ponte entre o autor das farsas e o autor dos autos, portanto, Fernão Lopes, exatamente, portanto, podemos colocar Fernão Lopes, e eu falei de outro. Alguém se lembra qual é que era? Não? Pronto, não faz mal. Gil Vicente, está bem? Humanismo, Fernão Lopes e Gil Vicente. Romantismo. Aqui também falei em 2, ok? No romantismo falei em 2. Alguém se lembra? Se não se lembrar, não há problema. Vamos ver quem é que é na mesma, não é? Vamos ver. Exatamente, Almeida Garrett era Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Está bem? São estes 2. E estamos a falar só de portugueses, está bem? Portugueses? Não só, mas sim. Mas falei mais em autores portugueses. Barroco. No Barroco temos uma obra de um padre, já estou a ajudar, muito conhecida, que fala em peixes, não é? No Barroco, no movimento literário barroco, insere-se aqui uma obra que é um bocadinho complexa, sim,
se a lermos, porque tem muitas alegorias, não é? Exatamente, portanto estamos a falar do Padre António Vieira, aqui no movimento literário. Exatamente, Diogo, é isso mesmo. Agora, no realismo e naturalismo. No realismo e naturalismo, falámos aqui num romance, que é bem estudado, de uma família, na geração de 3 gerações da família X. E exatamente, Sofia, é isso mesmo. Portanto, aqui no realismo e naturalismo temos o Eça de Queiroz, está bem? O Eça de Queiroz, deixa-me colocar aqui, exatamente. Agora, classicismo, agora para terminar, classicismo e depois arcadismo. Classicismo, portanto, aquela obra que nós dizemos que é uma obra clássica, não é? Uma obra clássica que vai buscar, que eu até quando faço webinars sobre, não Diogo, Luís Vaz de Camões, exatamente, Sofia, é isso mesmo, portanto, Luís de Camões é o autor clássico. Agora, há uma obra que é clássica, pronto, é do movimento literário do classicismo. Finalmente, arcadismo. O arcadismo. Alguém se lembra? Quem é que era o autor literário que nós falámos aqui? Isto é um género de resumo. Bocage, é isso mesmo. Portanto, temos aqui o Bocage. Está bem? Pronto, é isso. Não temos mais nada. Este webinar é bastante... digamos que é o resumo dos movimentos literários. Agora o que vocês têm que fazer é pegar nessas associações que fizemos de movimentos literários com autores ou com obras e fazer aqui a ponte das características daquela época com as características daquela obra. E assim vai ser muito mais fácil vocês fazerem a análise se sair uma obra literária para analisarem. Está bem? Antes de saírem, eu tenho aqui 2 links, por acaso só encontrei 2, não encontrei mais, sobre o trovadorismo, a poesia de trovadores, são vídeos, está bem? Este aqui, sobre a poesia dos trovadores, não encontrei mais, para vocês, e sobre o modernismo, ok? Olha, ainda no outro dia... Bem, está aqui, não pode ser assim. Não, assim. E se for assim, será que dá? Trovadores. Isto é trovadores. Não está nada bem, tem de ser assim. Assim é que está. São 3 minutos, quase 4, sobre o início, portanto, Orfeu, a revista Orfeu da qual eu estava a falar, e o início do modernismo, porque na verdade a revista Orfeu foi, digamos, a impulsionadora aqui do movimento literário. Aquilo que eu estava a falar, portanto, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, entre outros, está bem? Houve mais pessoas envolvidas, Almada Negreiros, ok? Mas falamos aqui mais em Fernando Pessoa, está bem? Obrigada por terem vindo. Se tiverem alguma questão, vão colocando, está bem? A Sofia queria-me fazer uma pergunta sobre a prova de conhecimentos, certo? A prova de conhecimentos da GNR, pelas minhas contas, ok? Pelas minhas contas, será em princípio dia 26 ou aliás, 27 ou dia 3, está bem? Pode não ser, mas será essa a previsão, está bem? Pronto. Obrigada por terem vindo, obrigada Sofia, Diogo, a quem veio, a quem participou e a quem não participou, e alguma coisa que precisem é só entrar em contacto, está bem? Obrigada, bom resto de dia!